enxergar se uma pessoa está com coronavírus pela íris, ele diz que a íris da gente fica um pouquinho mais acrescida do que a outra, fica diferenciada. Achei interessante. E eu comecei a perceber de pessoas que mandavam foto para mim, e eu ficava olhando e ia dizer assim, tem coronavírus. E eu perguntava à pessoa assim, eu estou com Covid, Pedro, papapá. Mas é interessante, porque, olha gente, como o aspecto psicobiológico atua na gente e transita esse sistema reticular, e nós somos responsáveis de tudo que a gente está vendo e colocando para nossa caixa mental. E tudo, muito da gente está guardando no corpo perispiritual, no nosso enxerte espiritual, e vamos levar isso conosco. Então, o que é que a gente podia chamar aí o hipotálamo? Psicologicamente, é uma glândula psicológica e biológica, que atua nos lobos, atua na visão, na audição. Então, desse modo, gente, se a gente for pensar na irritabilidade, você acha que um bebê não fica irritado, não? Eu vou tentar isso na apostila de vocês. Ficam. Porque esse estado de agressividade, gente, ele está ligado ao espírito reencarnante, que precisa, às vezes, melhorar isso. E muitas das vezes é o espírito que está próximo dali. Você acha que uma criança não percebe o mundo espiritual? Percebe, até os 7 anos de idade. Eles vivem mais o mundo espiritual do que o mundo terrestre. Então, a influência espiritual, a gente pode verificar, pessoal, quando as pessoas estão ali na mudança de comportamento. Isso acontece também com o nosso celular. Se a energia do celular é ali, você utiliza para música, não sei o que, tal, não vai descarregar? Então tem pessoas que utilizam a energia sensorial para outras coisas, e aí perde essa energia, e aí começam os efeitos, ou seja, a energia de combate ele perde e começa a energia de influenciação. E vem aí as fomes incríveis, as dor de cabeça, aí vem toda a alteração na gente aí, se a gente não preserva a nossa forma de pensar. Você preserva a forma de pensar, você discerne os seus pensamentos. Eu até coloquei aqui, ufa, tanta explicação, né, gente? E o meu problema é espiritual, é psicológico, é biológico. Que confusão é essa, meu Pai eterno? Eu até coloquei aqui, ó. Muitas vezes as pessoas perguntam, Pedro, o meu problema é espiritual, psicológico ou biológico? Gente, é um problema médico, se torna um problema médico, porque o espírito vem, influencia você no seu perispírito, e aí, gente, começa o chakra não dá em cima da glândula endócrina, vai atuar nos seus órgãos, vai ter um problema médico, sim, tem que fazer tratamento médico, não tem para onde ir, não tem para onde ir. Se pudéssemos trabalhar a gente antes que as coisas manifestassem no físico, seria muito legal. A influência espiritual, pessoal, é uma função de senso-percepção. Atinge o cérebro, não atinge o cérebro, na glândula pineal, e aí parte as influências orgânicas. Vai dar no hipotálamo, no tálamo, e assim vai. Isso aqui, pessoal, é uma ligação importante no nosso corpo físico. Então, há um desequilíbrio, há um bloqueio do chakra, e a principal questão aí, que tem sentido que é um problema orgânico e espiritual, tem. Porque os dois estão imbrigados, estão juntos. É interessante, se um dia a medicina começar a pensar no corpo perispiritual, muitas das nossas doenças vão ter curas mais rápidas. Porque eles vão trabalhar na função perispiritual, no corpo perispiritual também. E eu sempre falo, e os espíritos falam também, eu ouvi muitos espíritos falando que a psicologia é a medicina do futuro. Até que creio nisso também, viu, gente? Mas vai ter que ter médico aqui, porque a gente, infelizmente, nem consegue trabalhar o pensamento. E o que acontece com o lado espiritual? Eu trouxe aqui uma mensagem de Santo Agostinho que diz assim, uma vez dado o consentimento da vontade, por ignorância ou fraqueza, o mal está feito. O que ele estava querendo dizer com isso, hein? O que o indivíduo alimenta a vontade e ele dá o consentimento? O que é isso que Santo Agostinho está falando isso aí? Então, muitas das vezes, você alimenta o pensamento que configura no seu cérebro, vai reagir e vai trazer consequências para você, vai trazer espírito pensando como você pensa. Então, toda pessoa, vamos dar um exemplo aqui, bem forte, né? Peço até licença a vocês aí. Uma pessoa que pensou em sumir, que é o primeiro pensamento, depois vem o segundo pensamento, em suicidar, ela está atraindo para próximo dela, no campo dela,
junto no ambiente dela, espíritos que suicidaram. E não vai faltar autossugestão para que ela o faça. A mesma coisa, o vício. Quando o cara tem um vício de beber, fumar, gente, não é fácil. Ele plasma isso na mente dele e fica muito repetitivo. Enquanto ele não tomar aquela dose ou pegar aquela droga, o corpo dele vai ficar ali, trêmulo, e ele vai ter que fazer aquilo. É um estado de transe, possessão muito forte. Gente, uma comunicação espiritual hoje já tem até CID, que é o Código Internacional de Doença. O CID F44.3 está ligado a transe e possessão. A psiquiatria já colocou já lá essa característica, uma doença. Mas não é uma doença, gente. A comunicação espiritual, o transe, não é uma doença. Pelo contrário. Nós sabemos que a mediunidade, ela é o ponto de equilíbrio do ser que necessita crescer. Eu sempre falo isso. Mas André Luiz, nas obras psicológicas do Chico Xavier, tem um termo que talvez defina com bastante propriedade esse quadro. Ele diz que a alteração estero-epelitiformes. Nesse caso, o paciente tem uma crise semelhante à convulsiva, mas quando avaliado do ponto de vista neurológico, apresenta um aspecto conversivo. Ou seja, já viu aquelas pessoas que têm aquelas confusões epiléticas, né? Sons epiléticos, que cai, se debate, babe, faz aquela babação toda ali. E se você pegar ele e levar ele para fazer ali um eletro, ou fazer qualquer exame, você vai ver que tem uma alteração ali no eletro dele. Tem alteração. Então, no momento do transe, se você pegar um médium em psicofonia, vai ver alterações também no eletro. Seria muito interessante podermos fazer isso um dia, né? Quem sabe, né? Então, falando um pouco dessa medicina, das questões, nós temos duas fases, falando do sono aí, duas fases muito curiosas. A fase hipnagógica e a fase hipopômica. Por uma questão de facilidade pedagógica, eu coloquei aqui, vou chamar as duas fases hipnagógicas, porque traz muito bem o que desejo explicar. Por exemplo, a pessoa naquela fase de trânsito, de dormir, você está ali para dormir, já chegando no estado alfa, aí você fica ali ouvindo coisas, vendo coisas, se projetando, não é assim? É assim que acontece no momento de uma comunicação espiritual. Você começa a ouvir vozes, você começa a ficar leve, entendeu? E aí, pessoal, muitos de nós vivemos muito nessa fase hipnagógica, ou seja, pessoas que ficam o tempo todo ouvindo vozes internas, sugerindo, se mate, olha, esse bicho é feio, joga uma pedra nele, essa mulher não gosta de você, essa sugestão muito forte. Então a gente precisa trabalhar isto na nossa mente, buscando estímulos sensoriais que vai alimentar aí a nossa vivência. Por exemplo, o que é que você enxerga no dia a dia? O que é que você conversa o dia todo? Então essas conversas vão alimentar os estímulos sensoriais que está ligado ao tálamo. Então nossos órgãos têm sentidos e levam informações ao tálamo, que envia para o córtex, e através da via córtico e tálamo tem aí, pessoal, a informação para a superfície. O indivíduo assume consciência daquilo que ele absorveu. Então muitas vezes chega uma entidade lá, o cara está ali, é uma pessoa quieta, aí diz, rapaz, eu tenho que beber porque quando eu bebo eu fico mais... Aí ele bebe, leva essa informação para o tálamo e há uma ligação aí, pessoal. E aí o espírito começa a assumir e você vai ter estímulo sensorial daquela consciência que não é sua. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, Pedro, o que é que eu faço? Tenho vontade de chorar, não sei por que eu choro, eu tenho vontade, tenho uma angústia, não sei porque meu peito fica assim, eu não sei, eu tenho vontade, tenho saudade não sei de quê, é tanta coisa, Pedro, me ajude e tal. Eu não sei, eu acho que eu não vou viver muito tempo não. Então, as pessoas começam a alimentar frases que não são delas. O espírito já mandou no sistema sensorial dele, que ele captou, foi para o tálamo, e aí vai ficar repetindo nele. Ó. Então, a gente precisa se alimentar como médium e aprender a equilibrar o nosso sono, as nossas alimentações, as pulsões agressivas, a sexualidade, entendeu? Tem que buscar a coragem, a força de viver e exigir
de você mesma, entendeu? Para ter domínio do positivo. Na hora que tá ali agora, eu tenho vontade de assistir filme de terror. Vá assistir esse filme de terror. Saiba você que você pode levar para o seu tálamo e vivenciar isso de uma forma diferente. E pode atrair coisas que você não vai aí gostar. Então vamos captar pela pineal e vamos arquivar informações para o tálamo de pontos de potencial positivo, para que nós possamos ter as nossas emoções, nossa necessidade com domínio, com capacidade. Gente, tudo isso aí que eu peguei foi extraído do livro Mecanismo da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. É muito interessante esse livro. E aí, para a gente andar um pouquinho, estou vendo o horário aqui, são 20h41, porque a gente tem que parar para fazer os 30 minutos de prática. Para a gente fechar aqui, esse intercâmbio pode ser forçado. Eu já ouvi pessoas falando assim, Pedro, na minha adolescência a gente fazia, sentava os colegas e a gente botava um copo e aí a gente pedia para o irmão dizer quem é a pessoa que quer casar comigo, quer casar com o ciclano, e assim e o copo andava, né? Esses fenômenos que a gente sabe das irmãs Fox nos Estados Unidos, né? Que foi os primeiros fenômenos que Kardec começou a pesquisar. Então, a gente pode evocar os espíritos, podemos fazer isso. Eu lembro que eu fui pela primeira vez num evangelho lá e tinha uma mediúnica na casa da pessoa que fazia o evangelho lá, que não é permitido, né, pelos espíritos isso. Só é permitido se você tiver conhecimento do que está fazendo. Mas tudo bem. Estão evocando o espírito ali naquela casa. E aí? Como é que fica depois a sua casa? Nós sabemos que a chamada é de lá para cá. E você evoca os espíritos. Eles podem vir? Podem. E principalmente aqueles que querem bagunçar com o seu eu. Então, a gente é aconselhável a evocação direta de determinado espírito? A resposta, não somos do que aconselha a evocação direta e pessoal. Em caso algum, os espíritos falam isso. Nada de evocar os espíritos. Kardec fala, se interessou por essa evocação direta, porque as pessoas faziam aquele negócio dos copos, da mesa girante, assim por diante. Mas, gente, não podemos nós pensarmos dessa forma. E aí é legítimo imaginar, só mais são 20h43, só mais 2 minutinhos para a gente fechar aí. Vamos dar uma caminhada só rápida aqui, com relação à cronologia das ideias de espírito, segundo o Espírito de Verdade. Desde 1860, quando consagrou a doutrina espírita, no século XIX, né, que a gente vem aí a era da difusão, né, que foi a psicografia, a era da maioridade, e aí essa maioridade aí, e o tempo atual nosso, eu vou cruzar aqui, gente, para fazer aqui a transição planetária. Nós estamos num período de transição planetária, ou seja, está a fase da regeneração, fase de prova e expiação, e nosso tempo atual é esse. Nós estamos nesse tempo atual. Vocês acham que a nossa faculdade mediúnica desenvolvendo agora, em que sentido ela vai? Para o sentido chamado de parceria. Não existe um médium ligado a um espírito. Existe um médium ligado a uma forma de trabalho, ao bem, ao amor, e várias entidades espirituais, seja em qual forma de planeta que ele vier, tiver forma de ajudar aqui o planeta, vai vir através desse médium. Então, o tempo está se cumprindo, gente. E Joana de Anjos, aqui para a gente fechar aqui, ela fala que opera-se na Terra, nesse largo período, a transição anunciada pela Escritura e confirmada pelo Espiritismo. Os espíritos renitentes, na perversidade, no desmando, na sexualidade, na vileza, estão sendo recambiados lentamente para os mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos e renovando e predispondo ao retorno planetário quando recuperado e redecidido ao cumprimento da lei do amor. Então, eu já ouvi muita literatura, inclusive os espíritos falando, que muitos espíritos estão no lado escuro da Lua, no lado contrário da Lua, porque a Lua é um grande asteroide, não um planeta, né? É um asteroide que ele fiz na minha cabeça agora. Ele é utilizado como prisão dos espíritos, a Lua, né? Diferentemente dos planetas. Então, esse astro que está aí, Sol, Lua, eles têm uma função muito importante. O Sol, os espíritos falam que é onde se reencontram os espíritos de luz que emanam energia para a Terra e para outros planetas também. Bom, gente, a gente vai findar por aqui para a gente passar para a parte prática e eu vou olhar a carinha de vocês aí e espero que vocês depois leiam o material aí que eu falei e é muito interessante que eu conversei com vocês.
Ficou cansativo aí, pessoal? Tá todo mundo cansado, com sono. Tomaram café, jantaram? Jantaram ou não? Vamos abrir para as perguntas aí. Espero que nós tenhamos aí transmitido o necessário para o seu aprendizado. Essa conversa da parte da medicina aí, do corpo físico, né? E a conversa comparando com a parte espiritual, tá claro na cabeça de vocês? Ficou confuso do que eu falei? Alguém quer falar? Alguém quer se pronunciar aí? Pedro, é uma pergunta. A questão que você falou do sono, ele sono constante, né? Pela questão do sono, nós temos a questão do sono, da fome, esses foram três, eu acho. Tem a ver também com essa mediunidade, esse sono excessivo. Você tem raiva, tem sono. Você está triste, tem sono. Essa questão que você Principalmente quando a mediunidade, Gilmara, está aflorando. Porque você não tem domínio ainda e você não sabe ainda que sua glândula pineal, durante a noite, gente, a gente precisa de um hormônio sensorial chamado melatonina. Sem ele, nós não dormimos. E a melatonina tem um lado que é muito interessante, que através da melatonina, que é um hormônio sensorial, você percebe melhor o mundo espiritual. Percebe melhor através dele. Ele é bom para nós, vamos dormir, e ruim porque se você tem uma companhia espiritual que não é bem agradável, você poderá ali estar sentindo essa presença espiritual e ali muitas das vezes você tem as manifestações suas durante o seu sono. Aí acorda durante a noite para comer, entendeu? E é compulsiva. Se vier um gordinho do seu lado lá, espírito, que gosta de comer, qual é a tendência do médium? Querer comer. Querer comer. Se é um espírito que tem ódio do médium, qual é a tendência do médium? Não dormir, dá insônia. Não dorme, ele não consegue dormir. Entendeu? Então, o controle nosso está nos nossos olhos, aqui na nossa percepção. O que é que você está vendo e o que é que você está pensando? Como controlar isso, gente? Não é difícil para o médium? É difícil demais para nós, médicos, que estamos iniciando. Mas, por exemplo, para o médico que já tem uma experiência, ele sabe que ele não vai pensar em muitas coisas. Se vem o pensamento, ele para, faz uma prece, corta e sai da situação. É por isso que muitas das vezes um médium que está ali com uma presença espiritual e estiver no ambiente escuro, qual a melhor coisa que ele tem que fazer? Ligar a luz. Quando ele ligar a luz, a claridade vai estar produzindo melatonina? Não. Diminui a produção de melatonina. E a influência espiritual vai diminuir em você. E se você manter os olhos abertos, melhor. Se você fechar os olhos, mesmo com a luz acesa, você vai sentir a presença espiritual. Porque você fechou os olhos e aí começa a imantar na sua parte sensorial, vai para o tálamo, e aí vem toda uma situação criada por você. Nós desenvolvemos agressividade, às vezes, que não é nossa, é espiritual. Deixei entendido aí, Gilmara? Sim, Pedro, obrigada. Tá. Mais alguma pergunta? Elza? Tá aí quieta, Elza? Pedro, boa noite, Eduardo. Ou Eduardo? Você falou aí de ponto de equilíbrio, certo? Na prática, como nas informações que a gente recebe do dia e a correria diária e tudo, como na prática a gente pode buscar esse ponto de equilíbrio aí, o médio iniciante? É bacana, né, Eduardo? Isso, ó. Eu trouxe até o Santo Agostinho, que é um santo da Igreja Católica, né? Ele tem umas passagens na Bíblia que é muito interessante. Ele diz assim, que quando a gente for dormir à noite, a gente pare e faça uma revisão do que aconteceu durante o dia. O que você fez para aquelas pessoas foi bom ou foi ruim. Aquilo que você fez de ruim, você para e faz uma prece.
pede perdão àquela pessoa por pensamento. Pede perdão a ela, ora por ela, assim por diante. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a ter um equilíbrio. E as entidades que estão ali próximo de você, elas não conseguem chegar mais próximo de você, porque sua frequência agora é outra. Você consegue perdoar. Você consegue emanar bons pensamentos. Quem está voltado para o ódio não vai chegar perto de você. Então, o médium tem que começar primeiro a pensar diferente do que ele pensava ontem. Se eu ontem estou ali, poxa, estou num trabalho que o meu chefe me persegue, assim por dentro, que é normal. Às vezes os espíritos, quando não conseguem atingir você, ele vai buscar o seu chefe, vai buscar seu filho em casa, vai buscar a esposa. Você chega lá, não está mais a sandália no seu lugar. Você, porra, cadê minha sandália? A mulher botou lá na sapateira. Você, porra, bicho, não devia estar aqui, rapaz, sandália? Aí começa a discussão. Por uma besteira, uma sandália fora do lugar. Aí você baixa a vibração, os espíritos vêm, tum. Então, quando a gente consegue equilibrar, aí vem um outro fator. Temos que equilibrar o que está ao nosso lado. É por isso que Jesus fala assim, amar o próximo. É a única forma de a gente crescer, é amar o próximo. E quem é o nosso próximo? Nossos familiares. Depois dele, quem são? Os da rua, o vizinho, o bairro, a cidade, assim vai. Não é fácil para nós mantermos esse lado emocional equilibrado. Não é fácil. Não é todo mundo. Você olha para um... Vamos dar um exemplo aqui que eu gosto muito dele, né? Eu tive na mansão com ele lá, trabalhando um tempo lá na mansão. Divaldo, né? Se você vê Divaldo e você olhando para ele, o aspecto, a forma de falar, a energia do espírito, entendeu? Não tem como você chegar com agressividade. Você chegou perto de Divaldo, você desarma. Você desarma. Entendeu? Um Chico Xavier, quando estava aqui, segundo a pesquisa da NASA, o campo magnético de Chico Xavier dava mais de 1,2 km. Imagine, o cara ali vamos supor aqui, Paulo Afonso, mora no bairro Centenário. Se fosse aqui Chico Xavier, no bairro Centenário onde eu moro aqui, essas ruas aqui, a 1,2 km, todo mundo recebia energia de Chico Xavier. Não é bacana isso? Então, quando você se ilumina, um quarteirão todo se ilumina com você. Principalmente o seu lar. Você tem que buscar a paz, o equilíbrio. Você que está conhecendo agora esses aspectos. E começar a policiar e ajudar os outros. Não obrigando os outros. Primeiro tem que começar conosco. Nós somos o exemplo. Para depois exigir dos outros. Respondi a tua pergunta, Eduardo? Muito obrigado. Muito esclarecedor e já escutei algo mais ou menos dessa forma que você me passou, então não é a primeira vez. Então, realmente é uma informação que já chega 2 ou 3 vezes, já quase a mesma situação. Que bom, Eduardo. Que bom. Mais alguém, gente? Aribaldo. Eu tenho uma pergunta. Desculpa aí, então. Ô, Caroline. Oi, Pedro. Eu tenho uma pergunta para fazer, né? Eu sei que eu sou médium há muito tempo. Só que assim, como eu sou ansiosa, eu já tentei meditar, já tentei fazer yoga, mas o problema é que na meditação, quando eu relaxo, eu concentro, vem algum irmão querendo me empurrar o meu corpo, ou senão eu sinto muita dor. Eu não consigo cuidar da minha ansiedade, é uma coisa assim que me incomoda, e aí eu não consigo meditar disso. Ô, Caroline, primeiramente assim, ó, para iniciante da meditação, a meditação não pode ser feita à noite, certo? Porque à noite a gente produz melatonina. Na meditação, imagine, um espírito ali que tem raiva de você, você em meditação ali, pode tomar o teu campo ali e você ficar numa situação desgastante ali do seu corpo físico, que poderia estar acontecendo com você. A meditação para o médium, e principalmente o médium iniciante, tem que ser pela manhã cedo, no amanhecer. Nunca depois do anoitecer. Esqueça de fazer meditação à noite. Tem gente que gosta de, à noite, fazer meditação e durmo com a meditação. Olha, é perigoso. Só faça isso se você tiver, como o Eduardo perguntou, como é que eu faço para ficar no equilíbrio emocional?
Se você tem um equilíbrio emocional, beleza. Você tem controle da sua mediunidade, beleza. Mas se você não tem ainda, não faça meditação à noite. Não faça. É muito perigoso. Entendeu? É muito perigoso porque você vai abrir o campo sensorial e os espíritos vai ali colocar situações em você que poderá você sair na meditação no yoga e você ir para transitar em alguns lugares que não vai ser legal. Você vai voltar com o corpo dolorido, entendeu? Vai voltar com insônias, entendeu? Não vai ser bom. A meditação não é para isso. A meditação é para você voltar relaxadão, tranquilo, não é assim? E muitas vezes as pessoas fazem meditação porque fazem errado. Eu queria botar um adentozinho aqui, pessoal, que é muito interessante. Tem pessoas que procuram os credos, né? E a mediunidade é interessante porque a gente está falando aqui de mediunidade, né? Vou fazer um adendo aqui. Uma pessoa que frequenta a Umbanda, por exemplo, que é uma religião brasileira, né? O pai de santo, a mãe de santo, se não tiver conhecimento, na hora de fazer crismar aquele irmão, que fazer ali a crismação dele e colocar um espírito obsessor, imagina aí. Então é muito perigoso a gente ir para lugares ou fazer algo, como meditação e outro, com pessoas que não têm conhecimento. Porque a gente pode ir para uma situação e não voltar dela. Ou mesmo ir para uma pessoa que faz hipnose. Se ela não souber fazer a hipnose, você pode ir para um campo ali diferente, até uma reencarnação sua, e não voltar mais. E se voltar, volta com sequelas que fica difícil ser reparadas. Entendeu, Carolina? Então, eu te pergunto, as suas meditações são à noite? Não, elas são de dia. Sempre tentei fazer de dia. O que eu queria, assim, ter a sabedoria de, assim, não querer sentir o que eu sentia, não querer... ter o meu momento comigo, não com os irmãos que às vezes querem dar alguma comunicação ou me levar para outros lugares, entende? Eu queria saber separar essa parte. Agora, assim, para a nossa dinâmica de hoje, a gente falou do ego, da intuição, não foi? De nossos guias, não foi isso? Você imagina aí que esses irmãos que estão levando você para outro lugar, eles são do seu ego, são os seus guias, seu mentor, ou é uma intuição sua? Nunca parei de Então, pensar. para que eu faça uma meditação, primeiro eu tenho que trabalhar o meu ego e começar a trabalhar aí os meus pensamentos. Quando eu trabalhar nos pensamentos, que estiver livre dos meus egos, né? Porque a gente tem egos nossos que são muito fortes, gente. Quer ver uma coisa interessante? Quantos de nós aqui, o filho sai para uma festa e fica dentro de casa? Eita, meu Deus, e agora? E agora? Como é que tá ele? Ele tá com o celular ali, não fica assim? Olha o seu ego aí, do medo, não é grande? É grande. E isso atrapalha o outro. Nem você dorme, nem assim por dentro. Estou dando um exemplo muito vulgar. A mesma coisa a meditação. Como é que eu vou fazer meditação se eu mesma ainda não me trabalhei meu ego? Eu vou estar conforme o meu ego. Preciso trabalhar meu ego. Mas jacear ele, entendeu? Trabalhar isso aí. Comece a trabalhar seu ego. Anote. Esse exercício de hoje é para vocês começarem a anotar isso aí. Anotar e trabalhar os seus egos. Para vocês deixar bem mais forte a intuição e a mensagem espiritual. E vai chegar um ponto que os espíritos vão, como disse, acho que o Marco colocou até no grupo de vocês lá, questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta se a gente somos influenciados pelos espíritos. E aí os espíritos falam assim, muito mais do que tu imagina. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Então, numa meditação dessa, você acha que os espíritos não dirigem você? Dirige. Com certeza. Agora, quais são eles? Aqueles que você está com o ego alimentado. Precisamos modificar os nossos egos. Continue tentando sua meditação, mas primeiro comece a trabalhar os seus pensamentos, antes de mergulhar nela. Tá bom. Obrigada. É bom, muito bom. Aribaldi, Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Pedro. Ô, Pedro, Ai, mas eu já sabia disso. oi. Minha voz? De criança, né? ah, filha de Carolina aí. Tá ouvindo, Pedro? Estou ouvindo, Aribaldi. Sobre o
correria hoje que eu estava com um curso para fazer, eu tentei, né, um momento e eu percebi assim, quando você falou aí, né, que nós pensamos, né, 18 pensamentos em um segundo, eu me deu uma impressão de que era como se meu pensamento tivesse assim, sabe, rachurado, sem alcançar. E quando vinha alguma coisa, eu imaginava que eu estava forçando um pensamento. Então, eu gostaria, né, de colocar isso para você, para entender, né? Porque, tipo, como se eu dissesse, será que eu estou sendo mecânico? Será que eu estou aqui forçando algo que, na verdade, não está sendo natural de mim? Aí eu fiquei com esse conflito e não consegui fazer a atividade. É isso que Aribaldi, eu queria colocar. a tua resposta é muito interessante. Primeiramente, eu vou entrar num campo que é seu. Uma pessoa que tem pensamentos rachurados, pensamentos que são muito mais repetitivos, essas pessoas saíram de uma depressão ou estão na depressão. Não sei se você está na depressão ou saiu na depressão há pouco tempo. E aí, está influenciando isso aí. Eu creio que eu saí, Pedro. Realmente, né, tive, né? É uma pessoa que já pensou em suicídio, né? Como eu pensei há 3 anos, então não tem como não ter que não Então, constatar uma depressão. Aribaldi, aí é só. O que é que você está ouvindo na sua mente mais? Você está ouvindo mais o ego e pouco as intuições. Está mais vivendo o ego do que as intuições. O ego é o quê? A perda, a solidão, o medo de estar só. Aí você não consegue ouvir, sentir na sua mente os pensamentos dos seus guias espirituais, as intuições para o que fazer. Elas vêm também juntos, só que você bloqueia um lado e deixa um outro ficar mais forte. E o outro lado está querendo acompanhar você. Aí fica esse pensamento rachurado aí, fica pela metade. Isso quer dizer o seguinte, gente, nós nunca estamos só. Nossos guias não nos abandonam, mesmo que nós nos tornemos muito egoístas, com os egos muito mais acusados. Entendeu? Mais alguma pergunta? Carlos ia perguntar aí, Carlos. Ô Pedro, Ô, Aribaldi. só para complementar aqui, realmente tem todo sentido aí o que você disse, só que assim, após, né, estudar a doutrina, graças a Deus eu eliminei totalmente, né, após alguns acontecimentos, até sobre as psicografias que eu recebi, realmente foi através de uma perda que aguçou em mim essa questão, e após isso eu realmente passei a me envergonhar de ter sentido isso, né, de não ter percebido o quanto Jesus me deu com uma família maravilhosa, enfim, mas aí, essa questão, então, eu não sei se eu analisei certo depois da sua pergunta, mas acho que ficou um conflito na minha cabeça, né, a ponto do meu pensamento ainda estar nessa situação. Não sei se eu entendi bem nesse sentido aí. Aribaldi, quando nós não conseguimos entender a nossa caminhada por aqui, há dentro de nós um forte pensamento de fuga. E quando a gente coloca as esperanças no outro, ou em outra situação, e aquele outro não faz parte do nosso momento, aí vem parece que está faltando um lado na gente. Entendeu? E você precisa reconstruir isso em você. Reconstruir um novo Aribaldi que vai caminhar até o momento que o Pai Maior vai te chamar. Nesse momento, há um momento de reconstrução. Então, é muito difícil para você, é claro, para muitos da gente que está mais fácil, para você é mais difícil. Porque dentro de você existe uma coisa chamada perda e fala muito alto em você. E quando a gente perde, nós temos muito medo de perder outra vez. E aí fechamos portas, fechamos janelas e o mundo fica da forma que nós imaginamos, escuro. Fica escuro para nós. Tem que abrir a janela aos poucos, deixar vir para você
aquilo que você tanto quer e almeja, que nós chamamos de esperança, e aí vem dentro de você, forçosamente, a fé, para você conseguir o que você quer, porque sendo sim ou não, fica um legado para você. Quem fica tem um legado. E quem vai também. Primeiro, todos dois têm que vencer aí a separação. Não é difícil vencer a separação? Porque nós somos muito imediatistas e muito materialistas. Nós não somos espirituais ao ponto de compreender que a separação ela é só física. Olha, gente, uma palestra que eu fiz há pouco tempo de relacionamento, que é o caso Aribaldo aí, um relacionamento com sentimento, os espíritos falam que fica impregnado no corpo perispiritual nosso por 7 anos a energia do outro que partiu. Vamos supor que você tem um casamento ali de 20 anos, que teve sentimento, chegou um ponto que desgastado e separou. Você fica por 7 anos com a energia daquela pessoa com você. Não é difícil? Mesmo que você encontrou outra pessoa, hora e outra vem um pensamento dela. É um negócio interessante. Eu até comentei que uma relação, seja ela sem sentimento, que você tem ali, pode ser até sexual, com a pessoa saiu ali rapidamente, você fica 6 meses com a energia daquela pessoa. E como fazer para se libertar dessa energia? Um médium, por exemplo. Como fazer com isto? Olha, se ele já tem os obsessores dele, já tem aí o trabalho para fazer com o ego dele, ele agora arrumou o obsessor do outro, energias que não são dele, que ele vai atrair. Gente, olha, uma roupa que você pega. Eu lembro que eu fiz uma mediúnica há pouco tempo, a gente estava doutrinando um espírito, que ele veio porque tiraram a dentadura dele de ouro, o cara lá antes de fazer o enterro do corpo físico dele, alguém teve a ideia de tirar os dentes de ouro dele, 2 dentes. E quem tirou não foi a família não, foi um cara lá da empresa que faz essa parte. O cara levou os dentes de ouro e o espírito foi para onde, gente? Foi atrás do dente de ouro dele. Nós somos muito apegados às coisas. Às vezes você ganha uma roupa de alguém, você ganha alguma coisa de alguém, e a energia dela vai vir naquela roupa. E fica com você. Se você não botar no sol, não botar no sal grosso, para que aquela energia se despaça, a energia daquele espírito vai ficar ali perto de você, mesmo ele encarnado ou desencarnado. Nós somos muito ligados pelo outro, pelo lado material. Não é só espiritual, não. A matéria nos liga. Mais alguma pergunta, gente? Só agradecer, Pedro. Obrigadão. Ô, Aribaldo, eu que agradeço. Gente, algum médium aí já experimentado, que já trabalha com a comunicação com o mundo espiritual? Alguém aí? Todos são iniciantes? Pedro, hoje eu... É Gabi que tá falando. Oi, Gabi. Hoje eu trabalho na mediúnica do ponto. Sim. Comecei à distância. Você trabalha hoje como médium à distância? Isso, porque a gente continuou fazendo a mediúnica, só que à distância. E como é que você... Olha, gente, isso é muito interessante o que o Gabi está falando aí, que quando a gente ficou também na pandemia, e aí eu conversei com a Maria Dolores para a gente fazer a mediúnica nossa, né? Eu faço uns trabalhos aí de puxadas magnéticas, faço também o atendimento pelo NAI, né, mediunizado, e há um grande risco para o médium, né? É muito interessante, eu vou dar um exemplo bem simples para você. Alguém fala assim para você, Gabi, olha, eu estou me sentindo muito mal, uma dor de cabeça, estou com enjoo, com náusea, não sei o que, não sei o que. Ô, Gabi, me ajude aí. Você é médium, aí você diz, eu vou para aí daqui a pouco, aí vou orar para você, aí vibra. Quando você vibra para aquela pessoa, o seu corpo perispiritual se desloca numa vibração. A vibração só pode ser feita no centro espírita, não pode ser feita dentro de casa. Em casa, a gente pode fazer uma irradiação para aquela pessoa. Como é isso? A pessoa me pediu lá, que está doente, está com enjoo e tal. Eu aqui, eu paro. Eu conheço minha mentora.
Mas assim eu vou para a Mãe Santíssima. Faço uma oração para a Mãe Santíssima e peço a ela intercessão e que ela mande até aquela irmã que está com problema de saúde os espíritos para ajudá-la. Então, o mais correto é você arrumar sempre um intermediário. Então, como é que faço a mediúnica em casa? Posso fazer? É muito perigoso, porque tem que ter todo um preparo na casa, entendeu? É por isso que o evangelho no lar é muito interessante, que a gente faz a blindagem da casa, né? Então, quando a gente faz o evangelho, beleza, mas quando a gente faz uma mediúnica, tem que estar com o nosso guia, nosso mentor, entendeu? Que estão ali ligados com vocês para proteger você. Porque você vai se distanciar do corpo para ver aquela nova consciência que vai utilizar seu corpo físico através do campo magnético, através do seu glândula pineal e vai se manifestar ali. Tem que ter uma pessoa com você para doutrinar ou você mesmo se autodoutrina. Eu, por exemplo, faço minha autodoutrinação, mas tem médios que têm necessidade de ter um doutrinador do lado. Entendeu? É muito perigoso, Gabi. É muito perigoso. Nesse caso, existe o quê? Existe a pessoa que lidera, o médico que lidera a mediúnica e vai instruindo a gente, né? E é pessoa que tem os nomes dos que serão atendidos. Não é mediúnica desobsessão, nem nada disso. Não ocorre nenhuma incorporação. É uma irradiação, né? Isso. Ela vai nos guiando. É uma irradiação, no caso. A equipe espiritual da casa está junto com a gente, junto com a nossa equipe também, de cada médium. Chega a ser um atendimento. Nós, aqui do centro, optamos para fazer pessoalmente, né? A gente faz o limite aqui de pessoas conforme é liberado pela Secretaria da Saúde, né? Com distanciamento. E fazemos aquela lamparina, que a gente chama de lamparina aí. Depois eu vou explicar a você como é que é a lamparina, vocês aí. Que é uma reunião que tem desobsessão, corrente magnética. A gente faz em ângulo em pirâmide, que é muito interessante. Porque a gente consegue atingir aquelas magias negras que são feitas para as pessoas, desmanche disso aí. Afastamento dos espíritos que estão ali. É um trabalho que a primeira lamparina que a gente faz, a pessoa sente na hora o impacto. Na hora. Há um afastamento na hora dos espíritos que estão ali com ela ali. Na hora. Ela sente leve, na hora. A primeira lamparina. É interessante, porque a gente coloca a pessoa numa pirâmide. Ela ali na pirâmide. Então a gente faz pessoalmente, porque foi uma orientação espiritual para que nós não fizéssemos assim à distância, né? Eu faço os tratamentos aqui à distância, tudo, mas eu faço todo um preparo, tenho meu lugarzinho para isso, para fazer isso, entendeu? Tem um lugar na casa que eu preparo e fico lá. Às vezes eu vou até pro CC mesmo, pro centro lá, e fico lá dentro fazendo. Com todo um aparato espiritual. Eu tenho uma vantagem que tem uma evidência, né? Eu vejo os espíritos, como eu estou vendo, cada um de vocês está vendo os espíritos perto de vocês aí, ó. Não estou só vendo vocês. Esse mundo para mim é dúbio demais. Eu não sei como eu consegui. Desde meus 7 anos de idade que eu vejo desse jeito. Nunca mudou. Eu imaginava que um dia ia sumir as pessoas que eu vejo jamais. E eu continuo vendo. Aonde eu vou, eu vejo. Onde eu estou, eu vejo. No trabalho, na rua. Fico vendo todo mundo. Vejo os obsessores das pessoas. Vejo tudo. Então,